Ó, tem uma pergunta para você do Robson. Boa noite para ambos. Doutora, como foi seu primeiro plantão após se tornar delegada? Nos conte um pouco sobre o seu início de carreira e que levou a senhora a ser uma delegada de polícia. Conversa toda da noite, né? É. Uma pergunta. Começamos Obrigado, com o Robson. primeiro plantão. Meu primeiro plantão. Tá, estranhamente, eu não fui pro plantão. Quando eu saí da academia de polícia, eu já fui para uma delegacia, que na verdade foi a delegacia da mulher. Eu passei 2 vezes pela delegacia da mulher. Eu não fiquei no plantão policial, que geralmente as pessoas ficam, né? Eu até ia ficar, mas houve umas trocas administrativas e eu fiquei como assistente na delegacia de defesa da mulher. E daí eu já comecei a trabalhar nessa parte administrativa. Então, os primeiros plantões, não cheguei a atender ocorrências de flagrante, assim, eu estava mais entendendo como era o funcionamento da delegacia, né, como que era tocar os inquéritos, exatamente o que eu ia fazer ali no meu dia a dia nas funções, né, não foi necessariamente um plantão policial mesmo, como a grande maioria das pessoas começa, principalmente no DECAP, né, que é na capital. Acho que você começou em plantão também, né, Foi Luiz? plantão. Foi plantão Plantãozão. também. É porque é de praxe, né? Sair da academia de Sim. polícia, ele joga no plantão. Então. Mas daí quando a gente vem pro interior é um pouco diferente, né? É. Então, às vezes, você acaba indo pra delegacia ao invés de iniciar no plantão. Tá. Seu início de carreira, o que levou a senhora a ser uma delegada de polícia? Então, vamos lá, longa história. Era uma vez Era uma uma princesa chamada Cíntia. Na época de faculdade, quando eu resolvi fazer faculdade de Direito, eu já sabia que eu não queria advogar. Eu queria um concurso público. Só que eu ainda não tinha noção do concurso público que eu queria. Então, eu falei, bom, durante a faculdade eu vou ter várias matérias, eu vou conhecer professores e em algum momento eu vou me descobrir. Eu fazia estágio no fórum, né? Então, eu tinha um pouco de contato com juiz, promotor, advogado. Nada me brilhava muito os olhos. Eu falei, ok, tô só começando. Num determinado, se não me engano, eu estava no 3º ano de Direito e todo ano a gente tinha semana jurídica, que acontecia em agosto. E nessa semana jurídica a gente tinha muitas palestras. E uma das palestras que a gente teve foi, inclusive, em 2006, foi logo depois dos ataques que teve do PCC. E o pessoal do DEIC de São Paulo foi dar uma palestra sobre crime organizado na faculdade. E eles deram uma palestra muito bacana, colocaram organograma, operações, eles explicaram como foi feita as investigações. E assim, eu fiquei apaixonada naquela palestra. Eu não queria que a palestra terminasse nunca. Veio a minha luz. Veio, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E foi aí que eu resolvi que eu queria concurso policial. O Wellington Júnior, o que você sentiu quando passou em tudo e foi pra posse do cargo? Indescritível a sensação. Eu acho que só... Alívio. Muita felicidade, né? É a sensação de sonho realizado. E um pouco de ansiedade na questão de, agora é sério, e agora? Como é que vai ser? Seu primeiro dia que você saiu pra trabalhar, você se lembra? Eu me lembro, o primeiro dia que eu saí pra Você trabalhar. está na tua casa lá se arrumando, você se lembra desse momento, assim, Lembro. do que você esperava, o que vai ser, o que não vai ser, eu vou fazer assim, vou fazer assado? Foi, no primeiro dia que eu saí, na verdade, foi pra me apresentar, né? Então eu lembro que daí lá, comprei a roupinha pra ir me apresentar no departamento que eu Sério? iria iniciar. Que legal. Me arrumei e fui, porque na verdade esse primeiro dia foi uma reunião, né, de apresentação, para apresentação até para os superiores hierárquicos, para explicar para onde a gente ia, como seria, e para dar as boas-vindas também, tanto para mim quanto para os demais delegados que estavam chegando comigo. E eu me lembro direitinho. E esse seu primeiro foi em São José mesmo, não? Foi em São José. Quando eu Você saí da sempre academia esteve de aqui, polícia. não? Isso. Sempre esteve em São José. Só a academia de polícia que eu fiz em São Paulo, porque a academia de polícia para delegado, ela é em São Paulo, né? Ela não é regionalizada nos polos. Então eu fiz a academia em São Paulo e depois já vim direto para cá. Quando eu fui escolher minha vaga, tinha vaga no DEINTER1, que é a nossa região, e tinha vaga em São José dos Campos. A Natália Moreira disse que você tá com saudade de você e é maravilhoso trabalhar com você. Belezinha. Um beijo, Natália. Ó, Emerson Medeiros, qual é a sensação da primeira operação policial? E se você se lembra da primeira operação policial? Lembro. Foi assustadora ou foi fraca? Foi assim, foi leve. Não, foi leve, mas eu tava com expectativa grande, né? Foi leve depois que passa, porque... Agora eu vou usar o que eu aprendi. Exato. Agora eu vou usar. Agora eu vou usar. Agora vai sair da sala de aula, vai sair das aulas ali práticas Tem e vamos lá. Espera-se isso? Tem essa... Espera, né? Eu acho que todo mundo que quer fazer concurso pra polícia, assim, gosta muito dessa parte Sei. operacional, essa parte tática chama muita atenção, né? Embora o trabalho do delegado tenha muita parte jurídica, né? Tenha muita parte de papelada,
Mas essa parte tática também chama bastante atenção. E eu lembro. E aí, o assim, que você lembra? O que foi a ocorrência? Você lembra? Eu lembro, na verdade, foi uma operação para cumprimento de mandado, né? Porque de tempos em tempos a gente faz operações para cumprir os mandados de prisão que estão em aberto. E foi uma operação para cumprimento de mandado, eram vários mandados de prisão em vários bairros aqui na cidade. E daí cada equipe ia direcionada para um lugar. E daí eu escolhi o lugar mais complexo que tinha. Eu falei, já vou começar assim. Que legal, que legal. Ó, o Azulado fez uma pergunta aí. Pede aí. Azulado. Azulado. Eu até ia fazer essa pergunta para ela. Ele falou assim, doutora, qual foi o seu método de estudo, de forma geral, em qual método você empregava mais tempo? Eu vou tentar reformular a pergunta dele. Como é que foi essa época de estudos? Foi penosa, não foi? Você já estava acostumada, era boa aluna? Fez cursinho, não fez cursinho? Comprou a Barça? Foi na banca do concurso? Como é que foi essa época? Você tinha um assim? método Tinha um método. Cíntia de estudar? Tinha. Eu sou uma pessoa, assim, muito metódica. Eu sou a pessoa dos planners, das planilhas, das tabelas, né? Então, assim, tudo pra mim que funciona dentro de uma rotina, pra mim funciona melhor. Então, eu decidi que na faculdade, embora eu soubesse o que eu ia fazer de concurso público, eu também queria tirar o AB. Então, eu delimitei minha faculdade. Não, no meu último ano, eu vou fechar, na minha época não era semestral, era anual, eu vou fechar no terceiro bimestre e depois eu vou só estudar para a prova da UAB. E daí, a partir dali, eu já comecei a estudar. Eu fazia cursinho de final de semana, porque eu trabalhava no escritório de advocacia. Então, eu trabalhava no escritório durante o dia, eu fazia faculdade à noite, de final de semana eu fazia cursinho para passar na UAB. E estudei bastante, acabei tirando férias no escritório no final para passar. E a partir daí eu peguei esse costume e também essa rotina dos estudos, o que me ajudou bastante. Terminei, consegui finalizar a parte da UAB, continuei advogando, continuei trabalhando. E daí comecei a fazer cursos direcionados para concurso, né, da polícia, no caso para delegado. O primeiro curso que eu fiz, na verdade, foi para delegado da Polícia Federal, não foi nem da Polícia Civil. E eu também fazia o mesmo método, eu estudava aos finais de semana também, porque eu trabalhava o dia todo no escritório de advocacia, meus dias eram pesados, né, e então só me sobrava o final de semana. Aí eu era bem regrada e estudava direto, estudava inclusive à noite, porque eu não tinha mais a faculdade, então eu chegava no escritório, comia lá, tomava um banho e ia estudar. E eu comecei a ver o que era bom e o que não era. Porque, assim, cada pessoa ela tem um método de aprendizagem. Então, tem coisas que vão funcionar para mim, que não vão funcionar para você, que não vão funcionar para outras pessoas. Então, a gente tem que ver quais são essas nossas memórias. Eu sou muito visual. Então, uma coisa que eu logo percebi é que se eu fizesse resumos e mapas mentais, eu memorizava muito mais fácil as matérias. Muito bom. E eu comecei a me dedicar nisso aí. Eu comecei a fazer isso. E depois eu revi esses meus próprios mapas mentais. E comecei isso mais ou menos em 2010, eu já tinha passado na UAB, e daí foi quando eu comecei a estudar para delegado. E uma pergunta minha, como é que você fazia para lidar com o cansaço, o desgaste? Porque você trabalhou o dia inteiro e estudar. Final de semana, tem como é que fala? As migas? As migas que chama pra dar um rolê, pra ir no shopping. Como é que você lidava E ainda com o isso aí? trabalho que ela tinha durante o dia não era um trabalho tão diferente do que ela tinha que fazer, que é se afundar nos livros, né? Não era uma coisa assim, eu trabalho, eu tenho uma loja e à noite eu trabalho lendo, né? Então você já passava lendo o dia todo. Quantas horas você ficava ali em cima? Já tinha esse cansaço mental. E realmente passava o dia inteiro trabalhando e computador, e escritório. À noite eu chegava, realmente tinha dia que o cérebro ali já estava, né, explodindo. Mas eu sempre pensava no que eu queria lá na frente. Eu sempre pensava no meu objetivo de médio a longo prazo, que era passar nesse concurso, que era ter a vida que eu sonhava. Então, todas as vezes que eu estava muito cansada, que eu chegava a pensar em desistir, eu sempre me fortalecia nisso. E uma coisa que eu fiz, eu montei um quadro dos sonhos para mim. Então, eu fiz uma colagem, né, um mood board, e eu fiz várias colagens, assim, tanto de coisas relacionadas à polícia, como de coisas que eu queria ter na minha vida lá na frente. E eu coloquei esse mood board como proteção de tela do meu computador. Sensacional. Então, todas as vezes que eu abria meu computador, eu lembrava do porquê que eu estava ali e de onde eu queria chegar. Que demais, Eu falo para os alunos da importância de ter um quadro dos sonhos, de ter que a gente fala motivação, motivo para agir. Eu falo muito para os alunos, aí a prova viva que isso aí é real. Porque você imagina quantas vezes passou na cabeça dela em desistir, em parar, porque dói o processo. Não só dói psicologicamente, como dói fisicamente. Tira aquilo que a gente tem mais de prazer, que são as horas vagas, a família, etc e tal. E aí você tem um motivo muito grande para continuar. Você deve ter visto muita gente desistir no meio do caminho, né? Sim, muita gente, muita gente. E, assim, Você pensou? em desistir, não.
Nunca. Mas as primeiras reprovações doíam muito. Então, você tá vendo que você tá estudando e você tá se Tá esforçando. funcionando. Aí você começa a tomar uma outra reprovação, porque a verdade é uma só. Você reprova muito mais do que você aprova. Porque o dia que você aprova é o dia que você chegou onde você queria, né? Então, você tem aquela dor da reprovação. E daí você tem aquele pequeno luto, né? Eu falo aquele momentinho de luto, que você tem que respirar e falar, não, vamos atrás, porque é meu objetivo. Quanto tempo você tem pra sofrer? Não tem muito não, né? Não tem Não muito tem. não tem muito não. Vai que eu começo a esquecer a matéria, não tinha. Jogou os livros pra cima, caiu e acabou. Pegou de volta, Sofre empilhou meia ali, hora e vai. E vai. Eu acho que isso emenda aqui com uma pergunta que tá... Qual foi a sensação de ver o seu nome no Diário Oficial? Você foi reprovada várias vezes, você já explicou qual é a sensação. Uhum. E ver o seu nome no Diário Oficial é um negócio que você olha de novo, assim, será que tá ali mesmo? Gente, foi muito legal, porque assim, o mais marcante do nome no Diário Oficial foi quando saiu o resultado da prova oral, que era praticamente a última fase. Depois teve teste físico, mas assim, a parte jurídica tinha sido a última fase. E a gente sabia quando ia sair. Eu fiquei a noite inteira acordada, atualizando meu celular, esperando F5, esperando o Diário Oficial. Mas eu lembro que me deu uma batedeira no coração, assim, nossa, é inexplicável. Mas eu fiquei a noite inteira lá atualizando. Você tava sozinha nesse momento? Tava sozinha. Qual foi? Você já ligou pra alguém à noite mesmo? Não, eu tava em casa com a minha mãe, né? Ah, Mas tá. assim, eu esperei ela acordar no outro dia. Não foi Imagina, acordar tadinha ela, da mãe dela, a mãe dela dormindo lá, qual é o nome da sua mãe? Eu acordava. Imagina, qual é o nome da sua mãe? Se ela tá lá dormindo lá quietinha, daqui a pouco... Mãe, acorda! Acorda todo mundo, porque agora chegou a minha vez. Não, né? foi um misto de alegria, de choro, de tudo, mas foi incrível. Você usava site de questões e mapas mentais? Sim, muito, muito. Tanto que conforme eu fui caminhando no decorrer dos estudos, eu fui vendo, que nem eu falei, a parte que eu aprendia mais. E, sem dúvida, as questões era o que mais me ajudava. Então, eu assinei site de questões e eu fazia questões direto. Eu treinava com as questões. Eu estudava o conteúdo, revia meus mapas mentais e treinava com as questões. E as questões, eu até justificava, às vezes, alternativa por alternativa. Eu sei que a C é a correta, mas eu ia lá e entender por que a A estava errada, por que a B estava errada. E isso, assim, incessantemente. Fazendo isso de forma repetida até assimilar. E se você pudesse dar uma dica... Porque assim, a gente sempre fala assim, todo mundo fala isso, você já viu, Chile? Você percebeu? Os alunos eles sempre falam assim, qual que é o pulo do gato? Na verdade, eu não julgo que é o pulo do gato, mas tem assim, o momento da virada do herói. Qual foi esse momento pra você? Que, tipo assim, que você sai da reprovação e começa a performar, começa a conquistar, começa a acertar. O que você poderia dizer, se é que dá pra... Colher, você quer dizer? Assim, que geralmente a pessoa começa a estudar, ela erra, não dá a impressão que não tá aprendendo, fica ali patinando. De repente ela acha um caminho, ela acha uma... Ah, sim, antes de aprovar, você fala. Qual que foi o momento que você entendeu, que você falou, cara, agora tá indo, agora tá fluindo? Eu acho que quando eu comecei a me dedicar mais às questões, Tá. e quando eu comecei a ser um pouco mais rigorosa em fazer uma autoanálise comigo e ver aonde eu estava pecando, aonde eu estava errando e o que eu precisava fazer. Por exemplo, a matéria que você não gosta, você não é muito afim de estudar. Só que é aquela matéria que, às vezes, ela vai decidir se você vai estar ali ou não. Olha que legal. Então, nessa matéria, muito você bom. tem que se dedicar. Então, eu não gostava de direito administrativo, mas eu sabia que ela era o meu calcanhar de Aquiles. Então, eu falava, não, eu vou estudar e eu vou ter mais horas para estudar direito administrativo do que as outras, que para mim são mais tranquilas, Sim. né? Então, eu comecei a aparar essas arestas para ver se eu começava a ter mais resultados. E eu realmente comecei a ter. O Azulado quer saber se você usava flashcard. Flashcard. Flashcard, eu acho, assim, eu acredito. Flashcard é aqueles cartões que você coloca a resposta atrás e a pergunta na frente. Via de regra, sabe aqueles cartões? Tá. Tem gente que estudava por cartões, por flashcard. Não, eu fazia mapa mental e caderno, eram as duas coisas. E como eu falei que minha memória era visual, eu estudava tanto o meu caderno que eu lembrava, eu fechava os olhos, eu lembrava dos meus organogramas, até da cor que eu usava. Deve ser uma coisa, porque ele falou técnica de memorização, então deve ser uma coisa de vir o negócio. Deve ser, não utilizava. Deve ser alguma coisa Conhecia. parecida. No dia da prova, você sabia que você foi aprovado naquela prova? Quando você começou a fazer a prova, você falou, mas essa aqui é minha. Você diz da primeira fase? Quando você foi aprovado. Na objetiva? Aham. Não.
Não, mas eu achei que eu achei que eu sabia o que eu tava fazendo. Mas eu tinha medo de não fazer a quantidade suficiente, porque era tanto por bloco, né? Você tinha que se preocupar com duas coisas. Você tinha que fazer o mínimo no bloco de cada matéria, e eu morria de medo do direito administrativo. E você também tinha que fazer a nota de corte. Então eu pensava, em algumas matérias eu me garantia. Tinha matéria que eu realmente estava fazendo a prova, eu olhava e falava assim, meu, essa aqui eu gabaritei. Agora tinha outras que eu falava, nossa, será que deu metade nisso daqui? Será que deu 50%? Você foi reprovada muitas vezes? Eu fiz concurso em vários estados. Em São Paulo, esse foi o único que eu fiz. Eu fiz da Polícia Federal e eu fiz no Paraná, eu fiz em Santa Catarina, eu fiz no Ceará. São os que eu fiz no Rio de Janeiro, e todos esses eu fui reprovada. Todos Vocês esses são eu fui tudo muito reprovada. loucos, né? Vocês vão fazendo Pirapora do Já Norte. reparou, vários delegados Não é? fizeram em Vocês vários são tudo estados. Mas é assim mesmo. Passou em Pirapora do Norte, e aí? Eu iria, na época eu iria. Na época eu não tinha uma plantinha pra colocar Eu água. que... você tem razão, Né? você tem razão. É a hora de arriscar, né? Uhum. A Ivana quer saber, doutora, qual habilidade você fez para ser um candidato mais qualificado para sua posição no concurso? Eu me dediquei, assim, ao máximo que eu podia. Quando eu passei da primeira fase para a segunda, que era a escrita, e eu passei da escrita para oral, eu falei, não, agora eu vou dedicar, assim, 100% da minha vida para isso. E, assim, eu me dediquei demais para a prova oral. E foi a prova oral que me colocou nas primeiras colocações. Foi ela que subiu muito a minha nota. Foi, então tá, ô Ivana, tá aí a dica, hein?